palavra, testemunho, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. O título da mensagem é Ministros da Graça com um talento. Amém? Estamos? Se vocês me ajudarem, e porque tenho uma pessoa muito dotada nos computadores que fez uma reprise daquelas do Amém e ficou lá uma gravação que fica dá a imagem de muitos cordeirinhos e tal. Jesus Cristo é o pastor, amém? Vou tentar não dizer tanto amém, para não soar tanto evangelástico. Queria recordar algumas passagens, vou tentar respeitar o tempo, são 12:05, não quero tardar muito, quero que a mensagem fique explícita. Vivemos em tempos históricos, todos os tempos marcam um marco na história, mas vivemos em tempos especiais, nos quais as mensagens que recebemos através dos média, da televisão, do jornal, e realmente no qual a situação deste mundo se assemelha exatamente àquilo que dissemos Jesus Cristo quando compartilhou os seus apóstolos como princípio das dores, no qual se levantariam guerras, no qual haveriam desastres climatológicos, no qual podemos definitivamente, ao ligar a televisão, ao ler os jornais, comprová-lo que passa cada vez mais, inclusive no nosso país, que temos dentro da Europa um clima muito privilegiado, vemos as amplitudes térmicas a terem uma amplitude jamais vista. No mesmo dia podem estar 4 graus e podem estar 15 graus. Pode estar, no momento agora se pode estar 14 graus e estar sol e de repente cai uma chuvada intensa. Não podemos abstrair-nos da evidência das Escrituras, por muito que os cientistas tratem de contradizer a Deus ou de apresentar provas de que as coisas não são bem assim. No outro dia vi um programa da National Geographic que queria justificar as pragas que Deus enviou ao Egito através da voz de Moisés, e eles davam possibilidades, como suscitando a dúvida. Temos que entender que, primeiramente, a palavra de Deus ensina-nos que os filhos de Deus, para os quais Ele enviou o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele creia não seja condenado, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Não somos deste mundo, pertencemos ao reino dos céus. Amém? É uma base muito importante para que entendamos. Peregrinos, somos peregrinos nesta terra, ensina-nos a palavra de Deus. E como peregrinos nesta terra devemos estar atentos à mensagem do Espírito Santo à Igreja, porque eu e tu somos a Igreja. Não são as denominações que são a Igreja. Nós somos a Igreja. Amém? Hoje por hoje, muita gente ainda no outro dia estava a trocar umas impressões com irmãos que diziam que achavam por direito, por exemplo, em Guatemala, de que um pastor muito conhecido, de renome, que tem tido uma grande influência naquele país, que está a candidatar-se a Presidente da República. E eu simplesmente, de acordo às Escrituras, tenho que dizer que não estou de acordo, não condeno, não estou de acordo simplesmente porque Jesus Cristo, no seu peregrinar, ensinou que não tinha nada a ver nem com a religião, nem com a política, porque ambos os poderes fáticos da religião e da política destroem a vida de Cristo na Igreja que somos tu e eu. Amém? Traz divisão. E uma casa dividida contra si mesmo não pode prevalecer. Portanto, devemos estar atentos ao que é que o Espírito Santo quer falar-nos às nossas vidas como Igreja, para que podamos estar preparados, conforme diz a palavra de Deus, para o dia mau, para o dia no qual aquilo que nós damos como uma sociedade estruturada deixa de estar estruturada, porque as estruturas económicas, sociais, políticas começam a ruir. Começamos a dar-nos conta que cada vez mais existem homens corruptos no nosso seio. Cada vez começamos a dar conta que nem inclusive o homem que aparentemente deveria ser o ministro da graça não é bem o ministro da graça, porque não vai de acordo exatamente às Escrituras. Enfim, há bastantes coisas que nos podem muitas vezes levar a afastar-nos de Cristo.
Uma delas é a religião, principalmente, e outra é a política. E é muito fácil que nós possamos cair nas tramas da religião. Não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar que todos, como igreja, somos chamados para ser ministros da graça, mas temos que entender o talento que Deus deposita em nós. A palavra de Deus ensina em Efésios 4:29, quando Paulo escreve aos Efésios e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, corrompida, dependendo da versão bíblica que tenhas, mas só que seja boa para a necessária, diz comigo, edificação, a fim de que ministre graça, diz graça, aos que a ouvem. Da nossa boca saiam palavras para edificação, para ministrar a graça concebida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo qual todos temos entrado ao lugar santíssimo por esse sangue. Somos todos considerados aptos para estar na presença de Deus Altíssimo, por muitos pecados que tenhamos, por muitas falhas, por muita imundícia no qual possa haver nas nossas vidas. Por meio dessa sangue temos entrada à comunhão íntima com o Pai, produzindo primeiramente, conforme diz a palavra de Deus, frutos dignos de arrependimento, tendo um coração contristado diante da presença de Deus. Continua dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31 diz: toda a amargura, diz comigo amargura, continua a dizer comigo, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda, diz comigo, a malícia. Antes, sede bondadosos, bondade, bondadoso. Antes de ser bondadosos, para quem? Uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? É a escola da bondade. Muitas das vezes custa-nos ser bondosos. Inclusive a nós que nos toca administrar na igreja. Não gosto de me chamar pastor, professor de todas as coisas. Prefiro que me chamem filho de Deus, Luís Miguel Santos. Eu sei que eticamente tenho que me chamar pastor porque me deram um título, não sei porquê, mas enfim, deram um título, não passa nada. Não há nenhum problema, não é falsa humildade, mas às vezes os títulos sei que podem causar falsas impressões. Às vezes os títulos roubam-nos algo de liberdade e identidade em Cristo. Por isso prefiro ser filho de Deus e consequentemente, como filho de Deus, sei que tenho que ser um ministro da graça. Amém? Não preciso do título para entender que sou chamado a ser um ministro da graça, que a minha vocação é ser um ministro da graça e permitir que Cristo viva em mim e que me transforme e que faça a obra em mim. Não quero centrar a mensagem em mim, porque eu não sou ninguém, mas em Cristo Jesus. Quero esconder-me atrás da cruz, não com temor, mas agarrado à cruz, porque é a única mensagem que traz salvação. E dizer basicamente aquilo que estou a predicar para mim, porque temos que aprender a ser bondadosos para todos. Sendo que muitas vezes, ou grande parte das vezes, as pessoas não são bondadosas para mim. E quando digo para mim, para ti. Normalmente, diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina exatamente isso. Pois, por exemplo, no livro de Tiago, diz no capítulo 3, irmãos, são poucos aqueles que devem ser mestres, por saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Hoje por hoje, cada vez mais há congregações, multiplicam-se os ministros, todos querem ascender a ministérios, a terem, vamos em seguida aos talentos. Agora estou no ministro da graça de um talento. E claro, o ministro tem de ser a imagem de Cristo, mas tem de ser a imagem de Cristo de acordo à sua identidade, porque Cristo jamais roubou a identidade de ninguém. Amém? Significa que Cristo aceitou Pedro, conforme ele era. Pedro negou, mas ele aceitou Pedro, ele amou Pedro. Cristo amou Judas, que o ia trair. Não o recriminou pela sua
sua traição. Amém? Deus é tão cavalheiresco que Ele permite-nos que na nossa identidade, porque a palavra de Deus ensina algo tremendo, vamos ver mais adiante, é que Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele conhecia-nos por nome. Ele conhecia-nos desde que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. Amém? Está escrito em Isaías. Irmãos, portanto, a bondade é um dos frutos, a bondade é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, mas é algo que tem de se tornar realidade na vida da igreja. E quando digo na vida da igreja, não digo em relação a uma congregação, digo em relação a um Filho de Deus que é a igreja, porque nós somos templo santo, sagrado, habitáculo santo para Deus. Amém? E isso é a igreja, não é estrutura. Tenha-nos vendido uma imagem de igreja que não é a igreja. Tu és a igreja e eu sou a igreja. E se eu entendo qual é a vocação da igreja, se eu entendo qual é o talento que Deus depositou em mim, então Deus fará a obra em mim e através de mim alcançará aqueles para os quais fomos chamados. E Ele morreu na cruz do Calvário. Amém? Por isso, a igreja primitiva, a igreja novo testamentária, a qual quem a fundou? Quem fundou a igreja do Novo Testamento? Alguém poderia aclarar uma questão? Quem a fundou? Jesus Cristo. Há muitos que dizem que foi Pedro, há muitos que dizem que foi Paulo. Jesus Cristo fundou-a. Jesus Cristo juntou-se com os seus discípulos e fundou e chamou-lhes apóstolos. Está escrito em Marcos 3, em Marcos 6, em tantas passagens do Evangelho. Ele aí fundou a sua igreja e começou a levantar discípulos. Irmãos, mas eu não quero fugir do foco. Nós temos que aprender a ser bondadosos e torna-se difícil. Sabes porquê? Porque normalmente, às vezes, pessoas dizem: e tal, isto de ser ministro, de ser pastor, é porreiro, abrem-se portas, é bom. Tá? E eu digo: não. Ao contrário, o poder estar no anonimato e fazer a obra de Deus e a obra de Deus em nós e Deus fazer a obra através de nós é muito mais maravilhoso do que estar em evidência. Porque quando tu estás em evidência, predispostamente, o juízo que emitem sobre ti é muito maior. E a palavra de Deus o mesmo diz, porque estamos postos a um maior juízo. E está a falar no juízo por vir. Amém? E, irmãos, às vezes é difícil. Porque toda a gente temos expectativas das demais pessoas. Somos a nossa natureza humana pecaminosa. Diz a palavra de Deus que nós temos uma natureza caída. Vem desde a natureza de Abraão, que desobedeceu aos mandatos de Deus. Amém? Deus fez-nos à sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos estar em comunhão íntima, sagrada com Ele. Despidos, tal qual conforme nós somos, sem termos que pôr qualquer tipo de aparência religiosa, mas tal qual como nós somos, para que Ele nos possa transformar, diz a palavra de Deus, de glória em glória. Agora, irmão, muitas das vezes é difícil ser bondoso. E sabes o quê? Estou-te a falar como ministro do Evangelho. É difícil porque as pessoas são demasiado cruéis para ti. Pedem muito de ti. Muito. Irmãos, um ministro não é Deus. Um pastor criam uma imagem quase divina, mas a palavra de Deus literalmente diz: é impossível que haja um homem justo sobre a terra, porque só houve um justo, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Somos embaixadores, ministros da graça. Amém? É difícil. E muitas vezes podemos cair no erro. Falamos sobre uns quantos. Okay? Malícia, amargura, cólera, ira. Podemos cair nesse erro. Moisés, o homem teve 3 etapas na sua vida. Numa das etapas da sua vida no deserto de Midian foi chamado para libertar o povo hebraico da escravidão do Egito à liberdade e à promessa de Deus. E ele não tinha muitos talentos. Tinha tido uma muito boa educação, uma muito boa formação, porque foi educado como um príncipe. Amém? Às
Às vezes o conhecimento pode ser um inimigo da obra de Deus nas nossas vidas. Não digo, não creio que seja muito importante tirar um curso teológico, creio que seja mais importante conhecer a Cristo. E depois de conhecer a Cristo, então, poder esquadrinhar bastante bem as Escrituras. Porque tendo a Cristo, então, Cristo, o seu Espírito de verdade, o Pai dos Espíritos, conforme diz a palavra de Deus, revelará-nos toda a verdade. Amém? Mas se nós lermos as Escrituras sem ter a revelação de Cristo, poderemos encher-nos de conhecimento e descrever muito bem as Escrituras, mas realmente estaremos a ser impostores e estaremos a propagar doutrina de demónios. E a doutrina de demónios tem fulcro no género humano, porque a nossa carne, a nossa sabedoria humana é quê? Carnal, animal e diabólico. Então toda a palavra que possa ser proferida pela nossa boca, mediante a sabedoria humana, tem a tendência a ser carnal, animal e diabólica. Portanto, podemos concluir que a sabedoria do homem é inimizade à sabedoria de Deus. Amém? Poderia ter contado umas quantas escrituras para comprovar que não se trata disso. Irmãos, simplesmente dizer que Moisés tinha toda a sabedoria que necessitava. Ele foi educado, teve os bons mestres, foi educado escondido e depois teve a revelação de Deus. Ele teve a revelação de quem era. E na sua indignação, primeiro começou por matar a alguém que oprimia e maltratava um hebreu. E sabia que fez mal. Ainda não tinha recebido os 10 mandamentos. Amém? Ainda não tinha recebido a revelação do Monte Sião. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ajuda-me, assim terminamos mais rápido. O que é que ele fez? Escondeu o egípcio, não foi? E no outro dia, voltou a sair como príncipe de Egito, no seio, indignado, no seu interior, cheio de ira e de cólera, por ver que o povo hebreu, o seu povo, estava a ser mal tratado. Mas, no entanto, encontrou entre o seu povo duas pessoas que tinham uma diferença entre elas. E então Moisés, com a sua gabardina de príncipe, e ao mesmo tempo com a revelação de hebraico, mas com o coração e o espírito cheio de amargura, ira e cólera, chegou-se a eles e tratou de ser um solucionador do problema. E o que é que eles disseram? Desculpa lá, depois de ter visto matar o artista, agora vejam-me para aqui tu dar as boas novas. E o que é que fez Moisés? Fugiu com os outros. Teve todo o processo, e vou passar muito mais à frente na história, porque é para que a predicação possa ser mais rápida. Quero enquadrar-te. O Salmo 106 refere-se à situação, verso 32 e 33. Esse povo hebraico, o qual relata a Bíblia que na sua peregrinação diz como uma cerviz dura, continuamente rebelavam-se contra Deus e contra as autoridades que Deus tinha posto sobre eles, neste caso Moisés e o seu irmão Arão. Continuamente se rebelavam contra Moisés, mesmo depois de terem visto as maravilhas e os milagres. Já tinham sofrido tanto e tanto na vida, como tantas e tantas pessoas sofrem continuamente na vida, mas continuamente voltam-se de encontro o autor e consumador do pacto da graça, e grande parte das vezes também contra os seus ministros. Diz a palavra de Deus: indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que se sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito e ele falou imprudentemente com os seus lábios. Ora, irmãos, aqui existem alguns irmãos que aqui estão, que são ministros da Igreja. E muitas vezes podemos cair no erro de subir ao púlpito e fazer um mau uso da palavra de verdade. A palavra de Deus diz: busca diligentemente alguém que me ajude a predicar, apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que faz bom uso da palavra de verdade.
Podíamos fazer um hino. E a palavra não é estática, a palavra é proferida pela boca, nomeadamente de acordo àquilo que há no nosso coração, é escritural, é um ensinamento básico que todos conhecemos. E Moisés se amargurou, porque aquele povo tinha uma servidura e muitas das vezes o povo resiste à revelação de Cristo. Muitas das vezes as pessoas resistem à revelação da palavra de Deus. Muitas das vezes as massas resistem à salvação, à dádiva da vida feita por Cristo, selada por Cristo Jesus com a sua sangue na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós podemos correr o perigo de subir a um púlpito ou de pregar o Evangelho de tal forma indignados e amargurados que possamos perder a herança da promessa. O que é que aconteceu a Moisés? Moisés indignou-se, diz a palavra de Deus. Ele amargurou-se e bateu contra a rocha indignado, diz a palavra de Deus. E disse, chamou ao povo rebeldes, porque ele fez-o com o seu espírito irado. Ele fez-o com o seu espírito amargurado. Ele falou amargurosamente pelos seus lábios contra o povo. Esse foi o povo que Deus nos chamou para conduzir. Esse foi o povo que Deus chamou a Moisés para conduzir. No entanto, ele estava a perder o talento essencial. Vamos terminar com esse talento. Mas eu quero enquadrar a mensagem. Moisés amargurou-se, e muitas das vezes nós, como ministro da graça, com título ou sem título, filho de Deus, que tem a responsabilidade de anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas à luz, muitas vezes fazemos-lo humanamente, fazemos-lo não pela vocação que Deus pôs em nós, que não existia em nós, mas Deus pôs em nós, mas sim nas nossas forças humanas. E por isso podemos correr o risco que correu Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas no entanto ele contemplou-a com a sua vista. Mas irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Moisés teve um lugar especial no céu. Estamos? Moisés teve um lugar especial no céu. Moisés volta a aparecer no Monte da Transfiguração, conjunto com Elias, a Jesus Cristo. Amém? Ele teve um lugar especial, mas ele não logrou alcançar a promessa física. E o que é que isso quer dizer, irmãos? O que é que o Senhor nos mostra com isto? Que muitas das vezes, como ministros da graça, como igreja, e volto a dizer que estou a falar de igreja a título individual, não denominacional ou congregacional, como igreja corporativa. E a igreja corporativa é feita por membros, e esses membros são pessoas, indivíduos, que foram selados com o selo santo da sangue de Cristo, e que sobre eles repousa o Espírito Santo de Deus. Significa que foram trespassados da derrota à vitória, saíram da vale da angústia a um vale de gozo. Agora, irmãos, o que é que isto quer dizer? Muitas das vezes na nossa peregrinagem como ministros de graça podemos não estar a cumprir o propósito. Diz comigo, propósito. Sabes, é muito simples dizer aquela frase evangelística: Deus tem um propósito para a tua vida. Soa tão bem, não é? Mas o propósito que Deus tem é para que nós o executemos. Ele não vai executar o propósito por nós. Amém? Ele vai facilitar-nos o propósito, mas Ele não vai executá-lo nem por ti nem por mim. Amém? Agora vou-te dizer outra coisa. Sabes porque é que Ele não vai executar? Adivinha porquê? Porque Ele já o executou. Ele estava na cruz do Calvário e disse: consumado está. Está feita a obra. A obra está executada. Resta-nos a nós caminhar como é digno da nossa vocação em Cristo Jesus. Agora, Moisés, na sua peregrinação como um chamado para libertar um povo,
por causa que deixou no seu espírito entrar a amargura, a cólera e a ira contra aquele povo, chegando ao ponto de exteriorizá-lo contra o povo, ele falhou. Foi ele quem perdeu. Foi ele quem perdeu. No entanto, não foi condenado. Irmãos, é uma mensagem muito simples. É que eu quero que entendas que muitas vezes a nossa humanidade afoga o Espírito de Deus em nós, que nos leva a cumprir o propósito para o qual fomos chamados e selados e comprados com sangue precioso de Cristo Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Amém? Ele chamou-nos para guiar o povo. Não quer dizer que percamos a salvação, não estou a falar sobre isso. Moisés subiu aos céus, teve um lugar privilegiado. No entanto, ele continuou a conduzir o povo. Ele fez discípulos. Ele preparou Josué. Irmãos, ele a partir daí foi, mas por aquele erro. E qual foi o erro? Qual foi? Amargurou-se. Amargurou-se. Em nós tem que haver continuamente a bondade. E como filhos de Deus temos que olhar para dentro de nós. É muito fácil olhar para os demais. É muito fácil olhar para os outros e dizer: conhecem aquele dedo que a Bíblia chama de dedo acusador? Não faz assim nem assim como o Santo Pai está a faz na janela de São Pedro que faz. Adão, o que é que se passou? Foi Eva. Foi Eva. E não. Quem me causou este problema não foi a minha mulher, não. Não é por causa das circunstâncias, é por causa da crise. Tomemos responsabilidade como igreja, como filhos de Deus, a ser bondadosos, para que não percamos a oportunidade de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabes, o maior exemplo da igreja está escrito em Provérbios 31. A mulher é a igreja. Deus vem buscar a sua noiva. E normalmente é compartido sempre Provérbios 31 como uma imagem da mulher virtuosa. E está a falar a mãe de Lemuel, mais bem que está a falar Deus através da mãe de Lemuel, a dar um conselho à igreja de como ela deve ser. A imagem da igreja virtuosa. A imagem da igreja no qual a identidade é Cristo. A imagem da igreja que termina, por exemplo, antes de chegar ao fim, simplesmente vou ao verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do tempo vindouro, venha o que venha, encara-o com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Encara com alegria aquilo que está por vir, com alegria. A crise, alegrem-se. Alegrem-se os seus santos, porque Deus está conosco. Amém? E se Deus é conosco, então quem vem contra nós? Estas palavras não podem ser palavras vazias, ocas. Têm que ser vividas, têm que sair da vida do Espírito que está em nós. Têm que sair por esse talento que muitas vezes nós não entendemos. Devemos falar bondade. Diz então a seguir: abra a sua boca com sabedoria, e o ensino da bondade, de benevolência, está na sua língua. Amém? Esta é a igreja ensina bondade, a igreja ensina benevolência, a igreja promove a paz, no vínculo de paz. Amém? A paz seja convosco, disse Jesus Cristo quando entrou com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, depois que Maria lhe tivesse dito que aquele estava vivo, e eles estavam atemorizados por causa que os soldados andavam à volta e estavam fechados naquela habitação. E Jesus Cristo chegou a ele e disse: a paz seja convosco. E uma igreja que tem a Jesus tem paz. Uma igreja que tem a Jesus olha para o futuro vindouro, apesar de que possa ter algum tipo de turbação ou de provação, fala com alegria, porque sabe que a alegria do seu Deus é a sua força, tem paz no seu interior. Amém? O Espírito de Deus é muito maior do que o espírito humano carnal que habita em nós. Porque, irmãos,
Paulo termina por dizer isto aos Colossenses, quando diz: se realmente vocês foram ressuscitados em Cristo, capítulo 13 de Colossenses, simplesmente apontado, e ele mais tarde em casa: pensai nas coisas de cima e não nas da terra. Caminhamos na da terra, mas temos que pensar com a mente de Cristo. Temos de ter o sentir, muitas vezes dizemos: aqui há 2 ou 3 nomes, aqui está a presença de Deus. Não, lamento dizer-te, mas em muitas das nossas reuniões não está Cristo. Em grande parte das igrejas não está Cristo. Sabes porquê? Porque a nossa avaliação da igreja de Cristo não é a mesma avaliação que Deus tem da igreja. Muitas das vezes as pessoas pensam que a igreja de Cristo é aquelas super, hiper, mega igrejas que têm 5.000, 10.000, um grande estéreo, uma banda super eloquente que faz um CD por semana ou 2, faz DVDs, ganha os tops. Não. Isso são os padrões do mundo. Jesus Cristo ensinou-nos que nós não somos deste mundo. Ok? Irmãos, eu não digo que andemos na nuvem, mas simplesmente que vivamos a verdade, que não nos queiramos imiscuir das Escrituras, não queiramos adaptar as Escrituras ao mundo contemporâneo. Amém? Temos que entender isto. Temos que, nessa graça, benevolentemente, tratar de convencer a todo o homem. Porque esse é o princípio do ministério. Tratar de apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Foi o que Paulo disse. Ele sofre as minhas aflições, ele tinha as suas aflições, diz a palavra em Colossenses também, que ele tinha as suas aflições. Ele sofria as suas prisões, mas fazia tudo por amor a Cristo, contudo que ele tinha que cumprir a sua peregrinação. Apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Este é o propósito da igreja. Queres saber qual é o propósito da tua vida? Esse é o propósito. Seres um embaixador de graça, para que possas apresentar as vidas perfeitas. Como? Com um talento. Não com muitos. Vivemos numa sociedade e vivemos numa igreja evangélica contemporânea que quer fazer de nós multifacetados. No nosso ministério muitas vezes corremos o erro de pedir às pessoas mais do que elas podem dar, e elas só podem dar aquela cota que Deus lhe deu. Eles vão aumentando aquela cota na medida que vão crescendo na graça em Cristo. Não podem crescer por lei, não podem crescer por imposição. As pessoas não podem dar aquilo que não têm. Não podemos subir a um púlpito a pedir às pessoas que deem o dinheiro que não têm. A igreja veio para servir. Jesus Cristo ajoelhou-se aos pés dos seus discípulos e serviu-lhes, lavou os pés ao traidor e ensinou-lhes que esta era uma das missões da igreja. Este é um dos caracteres de Cristo. Benignamente traído, amaldiçoado, ele servia sem ter qualquer amargura no seu espírito. Não nos deixemos amargurar na nossa peregrinação. Revistamos-nos do vínculo de paz e de amor. E que a paz de Cristo, conforme dizia Paulo aos Colossenses, domine os nossos corações. Domine. Diz comigo. Domine. Que a paz de Cristo domine o teu coração. Domine o espírito. E que a palavra de Cristo abunde ricamente. Ensinando-nos aos outros, admoestando-nos aos outros com salmos, hinos, cânticos religiosos e louvando a Deus com toda a gratidão e realmente fazendo todas as coisas para Cristo. Amém? Mas ministros, aprendamos a não pedir mais que o que as pessoas podem dar, porque podemos estar a entrar num campo humano, e a doutrina humana na igreja é a doutrina de demónios. Promove ao diabo, promove à divisão, não promove o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é unidade, é salvação, é redenção, é perdão, é reconciliação, é amor, é paz. E tudo reduz só a um talento. Tínhamos o mesmo sentir que é Cristo. Quando dizemos, onde estão 2 ou 3 juntos, unidos com o mesmo sentir. E qual é esse sentimento? Descreve-o em Filipenses, caros irmãos amados, prezados. Haja em vós o mesmo sentido que houve em Cristo. Não se aferrou a quem ele era, ou que ele sabia, aos anos que levava na igreja. Não se aferrou ao ser o Deus vivente. Ele sofreu. Foi
cuspido, maltratado, chicoteado, vituperado, maldito. A religião aborreceu, o poder político não teve valor para socorrer a religião. O poder imperialista, o poder capitalista daquele então, o imperialismo é nada mais nada menos que a figura do capitalismo de hoje em dia, não pôde opor-se à religião. A religião pôde mais. E eles disseram, pois olha, façam vocês o julgamento de acordo às vossas tradições. E cumpriu, diz a palavra de Deus, porquê? Porquê cumpriu Jesus Cristo morte e morte de cruz? Pelo quê? Pelo supremo gozo que lhe estava proposto. Ele entendia, precisamos de uma igreja que possa olhar para a frente e ver o que está por diante e assumir o gozo proposto pela vocação de Cristo. Da mesma maneira que Jesus Cristo obedeceu até à morte de cruz, como o mais maldito de toda a terra, como o mais indesejável por toda a humanidade. Porquê? Porque tinha os seus olhos postos aonde? Onde estavam? No porvir, pelo supremo gozo que lhe estava proposto. Eu não vivia de acordo aos padrões deste mundo. Eu não quero uma igreja que viva de acordo aos padrões deste mundo. Eu quero uma igreja que respeite as autoridades deste mundo. Viva de acordo ao que lhes é imposto pelas autoridades, porque a palavra de Deus ensina que devemos respeitar as autoridades deste mundo. Mas Ele quer uma igreja, quer uma pessoa. E a igreja é uma pessoa que viva de acordo aos padrões do reino dos céus, aos padrões do porvir. Ele quer uma igreja que se interrogue e diga sim, e depois da morte do quê? Não podemos, muitas vezes falamos, há livros incríveis sobre isso, ou seja, um dos livros mais impactantes sobre a morte, sobre a dor, é um livro de C.S. Lewis. É impactante. Hoje por hoje saem os irmãos em cima dos púlpitos e dizem: não tenham medo da morte. Sim, a minha alma está salva. Mas irmão, não quero conversar, eu não quero. E tenho inquietações em relação à morte. E isso não me faz de mim ter menos fé ou mais fé. Temos que desmistificar as coisas. Deus não é místico. Deus é Deus. É soberano. Nisto de graça com um talento, Mateus 25. E terminamos, penso eu, durante o tempo. Então, começo a chegar aos 42 minutos do meu cronómetro. Mateus 25, 14. E vamos entrar no talento. Porque assim como um homem que ausentando-se do país, Jesus Cristo suscitou a juntar-se para sentar-se à direita do Pai. E naquele momento chamou os seus servos. E isto estou-te a falar no sentido figurativo realmente do que é que queria dizer esta parábola. Ausentou-se do país, chamou os seus servos, disse: vinde a mim, e entregou-lhe os seus bens. Entregou-lhe bens. Há muitas pessoas, já ouvi predicações de homens, doutrina de demónios, para dizer que isto era uma parábola sobre a prosperidade. Doutrina de demónios não tem nada a ver com a prosperidade. Utilizou um drama. Jesus Cristo sempre dramatizava. Jesus Cristo sempre, a sua fórmula de alcançar as pessoas era de fazer comparações de acordo às circunstâncias nas quais viviam, por tratar de fazer que elas pensassem. E a igreja, uma das coisas que tem é que não pensa. Deixa que os pastores pensem por elas. Eu sou pastor, mas agradeço que tu penses. E medites na palavra, dia e noite. E ensines aos teus filhos, dia e noite. E leia-os. Medita na palavra. Isto já vem desde o Antigo Testamento. E que escrevas no lintel das tuas portas. Sobre todas as coisas. Que escrevas no teu coração. Dos 100 talentos. E o talento, como todos sabeis, é uma unidade monetária. Por isso é que alguns utilizam isto
parábola da prosperidade, não tem nada a ver com a prosperidade. E outro deu-lhe 2 e outro deu-lhe 1. E a cada um, segundo. Alguém pode terminar a escritura de ler comigo? Agradecia a todos, numa voz uníssona, e a cada um deu, segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. E o que é que fez depois? Seguiu viagem. Estou a traduzir isto para nós no livro. Seguiu viagem. Foi-se para onde? O céu. Foi sentar-se à direita do Pai. Jesus Cristo aqui fala acerca de si próprio. Ele está a falar acerca de si próprio. Ele está a falar acerca da sua peregrinação. Falámos com o Ministro de Graça, falámos sobre a peregrinação de Moisés. Falámos que somos peregrinos na terra. Amém? Estamos de acordo? Podemos dar um amém forte? Amém? Somos peregrinos nesta terra. Somos ministros de graça. Devemos promover a bondade, ser bondadosos, evitar a amargura, evitar a ira, evitar a cólera, apagá-la com o amor de Cristo, apagá-la com um talento. Vamos entrar no talento, não no euro. Amém? Não na oferta, não no dízimo, não. Num talento indispensável, que aquele servo que recebeu o talento. E agradeço que tenham a vossa Bíblia aberta em Mateus 25, porque assim terminamos prontamente e não vos roubo mais de 10 minutos do vosso precioso tempo. Um talento. Por exemplo, se forem ler nesta Bíblia, fala acerca de 500 moedas, a outro 200 moedas e a outro 100 moedas. Já muda. É sempre bom ter mais que uma Bíblia. Hein? Um talento. 5 talentos. 2 talentos. Okay? Os 5 talentos sei o que é que são. Os 2 é aqueles que ainda não conseguiram a relação realmente com que são. Os 5 sei que está a referir aos ministérios. O ministério que é apostólico, mestres, pastorado, evangelístico e profético. São os 5 mistérios, os 5 talentos. Okay? Então, disse que este homem, que é Jesus Cristo, foi, deixou os seus discípulos, deixou a sua igreja e disse-lhes: aqui vos dou 3, como fala de 3 homens, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Escritura sempre nos confirma. Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E conforme a capacidade de cada um daqueles homens, a grupa toma 5 talentos, 5 ministérios. Os 2 não posso identificar porque não tenho a relação dele, e se não o tenho, depois não te posso dizer, lamento. Espero que possivelmente tu a possas ter. E o último talento. Claro, a palavra de Deus relata que, então, mais tarde, e agora, teologicamente fala da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, virá como ladrão pela noite. Virá exatamente da mesma maneira que veio a primeira vez. Nasceu numa manjedoura. E foi cerca da meia-noite. Cerca da meia-noite. Veio toda a noite. Virá da mesma maneira. Virá da mesma maneira. Porque aquilo que foi, diz a palavra de Deus, será. O futuro é sempre uma imagem do passado. O Novo Testamento é uma completa imagem de tudo aquilo que passou no Antigo Testamento. Amém? Então, irmãos, ele estava a falar sobre si próprio, não estava a falar sobre a prosperidade. Quero que sentes isto, quero que tenham nota disto. Não permitem que vos enganem para sacar-vos dinheiro para a religião vã e falsa doutrina de demónios. Não permitam. Deu 5 talentos a um, 2 a outro. E disse que então, identificamos quais são os bens. Porque vou à palavra bens. Quais são os bens? O que é que Cristo te deu a ti e a mim? Vá lá, vamos, que é para ver se estes 10 minutos correm rápido. Rápido. O que é que Ele deu? Quais são os bens? Bens, fala em plural, bens. O primeiro bem foi a vida. Porque antes de vires a Cristo, embora estivesses vivo fisicamente, estavas morto.
E se não viestes a Cristo ainda, lamento dizer-te, não estás num carro fúnebre. O primeiro bem que Ele dá é a vida. Qual é o segundo? De graça deu a sua natureza divina. Despojou-se da sua natureza divina para ministrá-la à humanidade corrompida. São os bens, fala a palavra de Deus. Ora, estes bens, quero que tu entendas que são apresentados como uma unidade monetária de talentos. Os 5 são os 5 ministérios que Ele deposita na igreja. E repara e resulta, se tu fores ler a parábola inteira, que aquele homem que multiplicou os 5 foi e frutificou. E realmente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é frutificar. João 15, vós sois a vide. E vem o agricultor que vem a podar a vide, vem a fazer o seu trato à vide, para quê? Para que a vide leva muito. É aqui que eu pus-vos para que vaiais. Diz comigo, vaiais. Não é uma igreja estática. É uma igreja que se move pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma igreja que precisa que o pastor se levante e diga: irmão, tenho uma palavra profética que vais de missioneiro. Não. Aquela pessoa tem um chamado de Cristo e diz: eu vou de missioneiro. Deus chamou-me para levar a sua glória às nações. Eu sei. Não foi preciso que o pastor me tivesse dito. E então há sempre uma empatia, porque normalmente Deus confirma sempre a coisa a mais que uma pessoa, sempre minimamente a 2 pessoas. Deus confirma a sua palavra, Deus confirma a sua profecia, sempre 2 vezes, minimamente. Muitas vezes mais, mas minimamente 2 vezes. Então Ele deu esta dádiva. Este homem foi e frutificou. Nós estamos postos como ministros da graça que, através da bondade do ministério de paz, do ministério de apresentar as boas novas do Evangelho, possamos frutificar. E que a nossa peregrinação seja enfocada não em frutificar economicamente, também faz falta e também é necessário, mas a sermos prósperos em ganhar almas, ou por sua vez roubar as almas que o diabo tem cativos, para que as possamos apresentar no altar de graça de Cristo, aqui a dizer-te com os talentos que tu me destes. Isto agora apresento diante de ti, porque segundo a nossa avaliação, uma igreja próspera é uma igreja que tem miles, é uma igreja que tem mega, ultra, mega, e é aquilo que impacta as nossas emoções. Jesus Cristo não está interessado nas nossas emoções, Ele está interessado em salvar-nos dela. Está interessado em salvar-nos das nossas emoções. Por isso é que Ele veio a salvar a nossa alma. A minha predicação pode não ser muito emocionante. Não quero que ela seja muito emocionante. Quero que ela seja verdade. Quero que ela tenha doutrina essencial para que possa servir de bênção para a tua vida e que tu a possas receber. Agora, irmãos, e já termino. Esta já é uma mensagem mais elástica do já termino. Normalmente os pastores quando dizem já termino é sempre desviado. Quando ele voltou, quando ele vier, os servos vão ter que lhe apresentar contas. E estes rapazes, estes bons rapazes do Senhor, apresentaram contas. Bem, com um servo fiel e tal, já sabemos a parábola, não vale a pena ler, não é? Mas acontece que houve 2 que produziram fruto. Houve 2 que na sua peregrinação puseram em prática os bens de Deus. A vida de Deus não foi só para eles, senão que fluiu através deles. Amém? Muitas das coisas que acontecem hoje por hoje na vida dos cristãos é que eles querem a vida de Deus tão egoístamente que querem só para Ele. Estão vivendo de uma forma tão egoísta que não são capazes de alcançar a ninguém. Eu continuo a dizer que o melhor lugar para exercer o ministério não é atrás do púlpito. Não. É face to face. Dia a dia, Jesus Cristo caminhava com os discípulos, ausentava-se toda a noite para orar e dizia: vigiai e orai, e ele ia ter comunhão com ele. Este é o pior lugar. Aqui, este é um lugar de juízo. Tu estás a emitir um juízo sobre aquilo que estou a proferir, e também Deus o emitirá. Não vos façais muitos de vós mestres, porque tenham melhor que nós. E isto não digo que no anel dos abençoados, glória a Deus por isso. Enfim, a única coisa que eu vos quero dizer, para terminar a mensagem,
que Jesus Cristo quer que exatamente façamos aquilo que Ele fez quando em jovem, diz a palavra de Deus, que Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Há alguns que são tão espirituais, eu cresço em sabedoria e em graça diante de Deus, eu não. A graça é sempre diante de Deus e dos homens, é muito bom. Amém? Por isso somos ministros de graça com um talento. E temos que entender esse talento. Há servos que permitem que os bens de Deus fluam nas suas vidas. Significa que não pela sua capacidade, mas pela capacidade desses bens operar neles, conseguem apagar toda a malícia, toda a cólera, toda a ira, toda a amargura, e conseguem fazer com que a bondade domine os seus corações para pregar um evangelho de bondade, de paz, de graça, de amor, para que os ouvintes possam ser salvos. Fazem com amor, redarguem com amor, mas não permitam vocês a mais, nem possamos a mais permitir que a indignação, a amargura, a ira e a cólera dominem o nosso coração, porque então passaremos a pregar do Evangelho de Cristo. Passaremos a pregar agendas pessoais e não a Cristo. Mas houve um homem que tinha um talento. E este homem tinha medo. Este homem olhou para Deus e olhava para Deus como uma pessoa dura, diz a palavra de Deus. Há pessoas que pensam que Deus é duro. Deus é juiz, sim, mas Ele é juiz. Sim, Ele é Deus dos exércitos, é Deus dos exércitos das tropas. É Deus de guerra, mas Deus é um Pai que ama tanto, que deu o melhor de ti. Mas este homem não conseguiu perceber isto. E este homem estava na igreja e recebeu a vida de Cristo, ou seja, ele aceitou Cristo, mas no seu peregrinar ficou com medo. Provavelmente ficou angustiado, talvez não tivessem passado coisas, talvez tivesse ressentido com a vida, com os irmãos, com coisas que lhe passaram, com a igreja, talvez com a congregação onde se congregava, com o ministério, com as suas autoridades, não sei. Mas teve tanto medo que agarrou aquele bem, aquele talento. E qual é que é esse talento? Porque punha-me a ver a palavra e qual é que é esse talento? É o amor. É o princípio, o caráter de Cristo. João 3,16. É o amor na sua plena manifestação. Este homem não conseguiu entender o amor. Este homem via a Deus simplesmente como o Deus da guerra. Via a Deus como um senhor duro, juiz, que pedia contas, que vinha cobrar os impostos. Era provavelmente como o Sócrates e o outro do Ministério das Finanças, que era aumentar a vida com 23%. E assim será, porque eles são autoridades soberanas da República, que têm maioria no Parlamento. Irmãos, e muitas vezes depois de olhar e depois de contemplar provavelmente um Deus que o tornas como um Deus duro. E a carga faz-te pesada. E cansas-te. E amarguras-te. Muitas vezes a amargura toma conta de tudo isso. E muitas vezes, como ministro, sobes ao púlpito e amargurar. Não subas, sou honesto, não subas. Fica aí embaixo. Não subas de amargura. Põe-te em pausa, porque a palavra de Deus chama-nos. Paulo disse que nos entregou um ministério. Este é o ministério da reconciliação. Porque Deus reconciliou-nos a nós com Ele por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nele abundam e nele subsistem, diz a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, mas isto é impossível fazê-lo sem amor. Se nós subimos ou pregamos um Deus que é um Deus duro, vai haver pessoas que estão na igreja, como este homem estava na igreja, recebeu a vida de Deus e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas viu-o simplesmente como o seu Senhor. E há pessoas que veem a Deus simplesmente como o seu Senhor. E às vezes o Senhor tem que ditar regras e tem que ditar leis, mas a mais perfeita lei é do amor. Irmãos, este homem não entendeu como muitos não entendem, porque não foram aperfeiçoados no amor.
Tenha medo, este homem tinha medo. E quando apareceu o Senhor, quando lhe apareceu Jesus, ele disse: bem sei que tu, Senhor, és um homem duro. Foi a primeira coisa que ele disse. Ele não entendeu que Deus era doçura, era amor, era paz. E há pessoas que não frutificam, porque por causa do medo, da amargura, da angústia, que domina o seu espírito e os seus corações, não se aperfeiçoam no amor de Cristo. Porque quem tem medo do porvir, quem tem medo do que passa, nele não habita o amor. E se não habita o amor, diz a palavra de Deus em 1 Pedro, significa que o Pai não está nele. Significa então que essa pessoa é um cristão de carne, mas não é um cristão nascido de novo, genuíno, pela vida de Cristo. Amém? E não gostaria de chamar cristão, praticamente sou um cristão, chamaria de discípulo, porque cristãos foram chamados em Antioquia. Porque, irmão, no amor não há medo, diz a palavra de Deus em 1 João 4,18. Antes o perfeito amor lança fora o medo, a dúvida. Porque o medo envolve castigo. E há pessoas que continuamente estão com medo das consequências, com medo de ser castigados, com medo de ser julgados, porque não são aperfeiçoados no amor. Diz a palavra de Deus então, e quem tem medo de não estar aperfeiçoado no amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos este talento, por isso é que eu pus o título, Ministros da Graça de um Talento. Há pessoas que querem correr aos 5 talentos. Não corras para os 5 talentos até que não estejas perfeitamente aperfeiçoado no primeiro. Porque se não estás aperfeiçoado no primeiro, jamais conseguirás frutificar. Porque é no primeiro talento que sabes fonte de vida. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito por amor a eles, para que não pereçam, mas todo aquele que nele creia tenha vida eterna, sem medo. E aquele que é aperfeiçoado no amor diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, rebeldes! Se alguém se deixa dominar pela amargura, pela ira, pela cólera, e por a sua boca professa a maldição, é doutrina de demónios, é um falso cristão, é um falso ministro, é uma falsa igreja. Não tem qualquer relação pessoal com Deus. Quando entendemos este dom, então todas as barreiras caem, porque o amor faz que caia o medo, cai o espírito de rejeição, cai o espírito da aceitação, porque entendemos que é mais que uma palavra, entendemos que mesmo que não consigamos ser varões justos em palavra, porque todos ofendemos e falhamos a dado momento, apesar de todas as coisas, os nossos pecados são apresentados diariamente diante do trono de graça do altar do Senhor e são limpos pela sangue de Cristo e tornam-nos mais brancos que a neve. E somos aceitos, não há barreiras. Podemos ser gordos, magros, bem-humorados ou mal-humorados. Deus ama-nos tanto que depositou os seus bens na nossa vida. Simplesmente espera que nós devolvamos o fruto. E o fruto é que, através da nossa vida, da nossa peregrinação, podemos cometer erros, mas possamos chegar a Deus com eles multiplicados e não deixemos comer a amargura, a cólera, a ira, a malícia que é própria da nossa natureza, a fome, o bem de Deus, que é a vida, a graça, o amor, o perfeito amor. Amém? Uma mensagem simples. Que tenhas um único, com esse talento, que é o depósito de Deus, e esse depósito foi feito no livro também. Esse talento é suficiente para que a tua alma prospere e para que demais
outras tantas pessoas possam vir a fonte que é tua, que é a fonte de Deus que é em ti, possam saciar-se da água. Se tu não entendes este talento, não vais conseguir frutificar. Provavelmente vais querer nas tuas forças agradar a Deus. Vais querer servir a Deus porque intelectualmente entendes que Deus é bom. Mas isto não é manifesto no teu coração. Não é manifesto nas tuas ações. Não é manifesto para com as relações que mantens, para com os pontos que fazes com Deus. E vais estar a negar a própria essência de Deus. Este talento é o mais importante. O meu desejo é que tu sejas uma igreja que tenha um talento e que tenha esse talento. Se tens esse talento, se o entendes, vão-te rir todas as regras. Todas as regras. E o reino dos céus vai se estender no reino das trevas. Vai se dissipar na tua vida, queridos, como foste todos para agora.